Bom dia. Hoje eu vou falar sobre os problemas de visão, o que causa as doenças da vista. São muitas as causas, não é somente uma, né? E conforme a medicina germânica, são várias situações que às vezes podem levar as nossas vistas, os nossos olhos começar a responder com com alguns incômodos. Às vezes começa a coceira, a gente já pensa que é uma doença. Quando é coceira, na verdade, já é uma cura de algo que já aconteceu, né? A ardência também, é o olho se curando ao mesmo tempo, né? Então precisamos ter conhecimento para não ter medo, porque o conhecimento que nós temos sobre todo o funcionamento do nosso corpo que faz a gente ficar livre dos medos. Porque enquanto a gente está refém do pânico, de achar que toda doença que vem, ela vem para nos atacar, a gente vai continuar com medo e a gente vai dar força para a doença. Porque isso é em todas as teorias. Tudo aquilo que você não conhece te assusta. E uma vez que você conhece o inimigo de frente, você sabe como ele perde o poder. Isso é em todas as áreas da nossa vida. Então, o conhecimento nos faz ser livres diante das doenças, nos faz ter tranquilidade para escolher que caminho seguir, qual tratamento fazer. E se eu conheço, se eu sei de onde que veio, por exemplo, o conhecimento da germânica é mostrar o que causou esse sintoma no meu olho, por que apareceu esse novo sintoma que antes eu não tinha. E uma vez tendo esse conhecimento, é possível encontrar o tratamento certo. Porque às vezes, quando eu percebo o sintoma, isso é muito natural no olho. Quando aparece o sintoma, é porque a situação já está ali há um bom tempo. Porque são várias situações que foram provocando essa alteração na vista. Então, é porque é algo que não veio recente e às vezes foi se somando. E por isso precisa sempre uns diagnósticos, uns exames bem feitos. Olá, precisa exames específicos para saber qual a área do olho. Porque o olho, se a gente olhar uma foto, também quem conhece quais as formações de uma vista, quanta pele diferente ela tem. E cada camada, cada pecinha do nosso olho tem uma origem diferente. Ela foi se compondo, bom dia. Ela foi se fazendo conforme nós fomos evoluindo. E por isso, cada camada, cada corpo vítreo, a córnea, a retina, todas as peças, a gente fala peças para facilitar, né? Cada pelezinha que a gente tem no olho, ele foi se formando aos poucos. E por isso a doença também, ela tem causas diferentes. Conforme a camada embrionária que o olho foi se formando, ali vai estar a causa da doença que vai vir na visão, né? Precisa ter exames específicos para saber qual a causa. Por exemplo, para eu atender alguém sobre problema de vista, eu preciso ter exames em mãos, porque o sintoma ele vai dizer alguma coisa, mas o exame específico precisa comprovar, né? Então, a medicina precisa estar junto. Não tem assim, dizer essa medicina que assusta é outra medicina que salva e outra medicina é melhor. Todas têm que estar interligadas, têm que estar se ajudando, né? Então, tem muitas especialidades médicas que tratam dos problemas de visão, né? Tem o da córnea, tem o de várias, se pesquisar, tem várias especialidades. O oftalmo, ele faz a formação de oftalmo e depois, normalmente, eles se especializam em uma área. Eu lembro quando eu levava minha mãe ao médico oftalmo, teve vezes que tinha 5 especialistas ali na mesma clínica que atendiam ela em conjunto para entender o que estava acontecendo com o olho dela, que estava paralisado por causa do diabetes, né? E essa também é uma alteração. A diabetes não causa, a cegueira não causa problemas na visão. Mas a diabetes e o problema da visão têm a mesma causa. Eu posso ter problema na vista, esse mesmo problema que o diabético tem, eu posso ter na minha vista sem ser diabética, né? Então, são causas que são parecidas,
e a medicina pensa que entende como ser, o causador ser a diabetes. E isso já é o Dr. Hamid provou que não é, que a visão, ela se altera, tem doenças da vista que vêm com... Depois eu vou entrar mais nesses detalhes, que vêm de mesmas situações, né? Situações parecidas, né? Porque a formação biológica do nosso olho, como eu estava falando, ela é muito, com muito detalhe, né? Ela não é igual à pele, que tem só a derme e a epiderme. Oi, Nani, oi, Adriane. O nosso olho, ele tem pelo menos 5, 6 partes diferentes que precisa de ter conhecimentos diferentes para entender, né? Então, as causas dos problemas de visão também são diferentes. As situações biológicas que a gente vive, que causam essas dificuldades, por exemplo, a vista cansada não tem a mesma causa do glaucoma, problema de corpo, da retina, por exemplo, da córnea, cada um são situações diferentes, né? Então, as diversas estruturas, né, que tem no olho servem apenas com uma finalidade, para a gente enxergar. Todas essas partezinhas, elas têm o mesmo fim, o mesmo objetivo, para a gente ver bem, né? E o Dr. Hammer, ele fez muitas descobertas sobre os olhos, e mesmo os outros médicos que seguem ele estão continuando as pesquisas, está sempre sendo ampliado. Então, já tem muitos oftalmos que já estão estudando a germânica para se atualizar também e trabalhar em conjunto, né? Então, sempre que surge um sintoma, precisamos de exames específicos para saber de que parte do olho são as alterações e para saber qual o conflito biológico que pode ter provocado essa doença, né? Por exemplo, se o problema é na retina, eu só vou dar alguns exemplos para a pessoa ter ideia, porque não tem como numa live daí a gente esclarecer, só para dizer que tem várias causas e precisa ser buscado especialistas específicos, né? Se o problema é na retina, no corpo vítreo, por exemplo, isso causa, com o tempo, vem o glaucoma, né? E o glaucoma vem do quê? É o medo de um perigo que vem por trás, o medo de algo desconhecido, medo de uma pessoa, de um malfeitor, ou de alguém que causou o mal lá no passado. É sempre ligado a um ser humano, não é medo de situações, o glaucoma, né? Então, quem tem glaucoma já pode pesquisar por ali o que aconteceu no passado e que está no presente ainda, não é só no passado. Porque pela germânica a gente sabe que quando o sintoma aparece no olho, por exemplo, quando a pessoa vai no oftalmo e é diagnosticada com glaucoma, é porque tem situações recentes que provocaram esse glaucoma, que são lembranças lá do passado, sim, né? E a pessoa que tem glaucoma, ela sempre tem o conflito de abandono, o conflito de solidão, que é o mesmo que causa o diabetes. Por isso que ela é muito relacionada, a diabetes com cegueira, porque o mesmo medo do que está por trás, medo do desconhecido, causa o glaucoma, causa o diabetes. É o medo a sensação de abandono, medo de estar sozinha no mundo. Pessoas que têm glaucoma, que têm diabetes, elas têm em comum, elas se sentem sozinhas, se sentem abandonadas. Elas podem estar numa família grande e perfeita, mas elas se sentem sozinhas no mundo, né? Então, por isso que sempre é relacionado. E também é uma causa da obesidade, Nani. Você que trabalha com aumento de peso, esse sentimento de solidão e de abandono e glaucoma e obesidade, eles são causas muito semelhantes. Eu fiz uma live sobre isso lá na semana que eu trabalhei a obesidade, eu falei mais sobre isso. Vou retomar de novo daqui a uns dias também, né? Então, isso é muito... O nosso corpo trabalha em conjunto. O mesmo conflito pode criar várias doenças. Por exemplo, pela medicina ocidental, isso é tratado como metástase. Por exemplo, um câncer que aparece no intestino, que aparece no fígado, que aparece no cérebro, que aparece no pulmão ao mesmo tempo, é tratado como metástase. E pela germânica não é assim, porque a metástase não existe para nós. Ele só é um conflito diferente. Às vezes são várias situações que, por exemplo, num dia causou
o câncer do intestino. No outro dia causou o câncer do fígado. E numa outra situação, por exemplo, vai no médico, visto que tem um câncer maligno no intestino, tem esse diagnóstico. A pessoa vai fazer um câncer de pulmão, porque o câncer de pulmão ele é medo da morte. E se a pessoa for diagnosticada com algo que ela entendeu que ela vai morrer, é natural vir o câncer do pulmão. E o câncer do cérebro ele já vai estar ali porque o tumor no cérebro, porque sempre quando tem algum órgão doente, o cérebro já tem um tumor também, né? Só que às vezes a medicina demora a descobrir esse tumor lá, porque ele ainda está em fase de crescimento, mas ele nasce junto. Isso é o DHS que a gente fala pela germânica, sempre aparece no mesmo instante, né? Então, a doença que causa o glaucoma, problema de retina de corpo vítreo, ela sempre vem de uma ameaça da vida da pessoa, ou da vida da pessoa dela mesma, ou de alguém da família, ou de um filho, de alguém muito próximo. Até um gatinho que é atropelado na rua pode causar cegueira, porque se a pessoa sentiu que não pôde fazer nada pela vida, ela não gostou de ver daquilo, ela levou um susto tão grande de ver o perigo de morte daquele gatinho, ela pode ter a cegueira porque é preferível não ver situações assim do que ficar vendo, né? Então é melhor ser cego, o cérebro interpreta assim, é melhor ser cego do que ver situações tão sofridas, né? Então, por exemplo, o que pode causar glaucoma ou doenças da retina do corpo vítreo, né? Uma criança que sofreu agressões físicas, humilhações no passado, e cada vez que ela vive situações na vida adulta, no trabalho, no relacionamento, que ela vê como perigosas, que mesmo que ela, por exemplo, está num relacionamento abusivo, que ela nem percebe que é abusivo, ou num trabalho abusivo, e cada vez que ela revive essa dor daquela criança que apanhou injustamente, porque ela foi humilhada, porque a criança não entende por que ela apanhou, para ela sempre foi uma agressão física ou uma humilhação, e cada vez que ela vê situações parecidas, ela vai reativar essa dor de abandono, ela pode responder com obesidade, pode responder com cegueira, com glaucoma e com outras doenças diferentes, né? Por exemplo, uma mulher também, eu vi o caso, eu atendi, né? Uma mulher que foi abusada sexualmente lá na infância, na adolescência, e depois, lá por 50 anos, essa pessoa, esse abusador, ele passou a conviver na mesma cidade, muito perto de onde ela morava. E com isso, apareceu o glaucoma. Conversando, por isso que a germânica ela é toda com conversa, a gente vai conversando sobre todo o passado para até chegar na situação que provocou, né? Então, cada vez que ela revia aquela pessoa, ela entrava em pânico, de medo de ser atacada novamente. E isso, às vezes, a pessoa nem revê a mesma pessoa. Só, por exemplo, seu pai ou marido faz lembrar, traz na memória. Por exemplo, se cada vez que a mulher tem um ato sexual, ela lembra, ela tem esse medo ela tem essa memória inconsciente do abuso que ela sofreu, isso pode causar cegueira e outras doenças, porque cada vez vai ativar esse mesmo pânico dentro dela, inconsciente, e ela não percebe que isso está acontecendo, né? Então, é porque ela ativa esse conflito e aos poucos vai gerando a cegueira total, né? Esse no caso de quando a pessoa se sente sozinha é um medo por uma situação que aconteceu relacionada a alguma pessoa, alguma situação que se sentiu sozinha, mesmo abandonada, né? Por exemplo, se a pessoa é diagnosticada com problema da córnea, da conjuntiva ou do cristalino, aí são outras situações que provocam. Aí são conflitos de separação visual. O que é separação visual? Eu perdi de vista alguém que eu amava muito, ou eu não quero mais ver aquela pessoa. Então, ali já dá para entender que o conflito da retina e da córnea pode ser o mesmo conflito. Por exemplo, se a pessoa foi abusada lá no passado e ela revê aquela pessoa de novo, ela entra, a vista dela pode fechar totalmente, pode dar problema de córnea, de conjuntiva, de cristalino, de retina, do corpo vítreo, tudo isso pode dar um DHS geral e a pessoa pode ter uma cegueira muito rápida, né? Porque daí o conflito de separação visual, ele tem as duas situações. A pessoa quer ver e não consegue mais ver alguém que foi embora, né? Ou ela não quer ver. São duas... Por exemplo, a vista esquerda é quando a pessoa não consegue afastar aquele malfeitor.
aquela situação. A vista direita, isso é, na vista, no ouvido, no dente, na boca, se começa alguma alteração na tireoide, tudo que está do pescoço para cima, geralmente é relacionado. Do lado esquerdo é você querer a distância, você não quer mais ver, e do lado direito é você tem saudade, você queria rever, você queria aproximar de novo e você não consegue, né? Amanhã acho que eu vou falar sobre os dentes, sobre a boca, eu vou trazer muito sobre isso, né? Porque a gente vê pessoas que a cada dentário, os dentes, os problemas de ouvido sempre começam de um lado, e isso é muito... tem muito significado, porque às vezes a pessoa está vivendo em situações que ela não consegue sair da situação, aí ataca o lado direito. E quando ela vive em situações que ela quer, tem muita saudade, muita vontade, não consegue mais rever, não consegue mais aproximar, aí é o lado direito. O lado direito é o positivo, o lado esquerdo é o negativo. Fica mais fácil pra gente gravar, né? Então, o conflito de separação visual, só repetindo, é perder alguém de vista ou perder o contato visual. Uma criança que é deixada desde pequena na escola, porque tem muitas crianças que quando começam a ir na escola, elas começam com problema de visão. No primeiro ano, quando elas começam, no meu tempo era assim, no primeiro ano, e continua muito isso, né? Oi, Wanda. Continua muito isso, a criança começa a ir na escola e no primeiro, segundo mês já o pessoal da escola chama, oi, Milita. Eu trabalhei em escola, isso é muito frequente. Depois de uns 2 meses na escola, os pais são chamados porque a criança apresenta problemas de visão. Isso está relacionado porque aquela criança nunca ficou... A vista seca, já vou chegar lá. É até um motivo também. Eu também tive isso muito tempo. E tenho ainda, volta e meia, né? É por isso que eu uso óculos. E às vezes, quando a gente usa muito tempo, a gente não consegue reverter tão fácil, porque a medicina germânica não faz milagre, ela não faz mágica, ela faz a gente entender o sintoma e tem situações que a gente recupera. A minha vista recuperou bastante, mas eu preciso, para a leitura próxima, eu preciso ainda. Para distante, eu não preciso mais, né? Então, são coisas que nem tudo a gente é humano, né? Nem tudo a gente consegue resolver por nós mesmos, né? Então, voltando à criança que vai para a escola, que precisa óculos no primeiro tempo que vai para a escola, é porque ela se sentiu abandonada pelos pais, ela queria muito estar junto com a mãe, principalmente. Crianças que vão na creche também, quando elas sentem muita falta, às vezes eles nem choram, às vezes eles gostam de ficar ali na escola, mas o medo dela de ficar longe da mãe, ele é tão forte, tão no inconsciente, que esse conflito que ela passa dentro dela de ser forte, de não chorar, ainda mais se a mãe fala assim, se você um homem não chora, gente grande não chora, ela vai engolir esse choro, mas a vista vai responder. Então o corpo nunca consegue mentir, o corpo faz aquilo que o cérebro não admite, que nossa mentalidade não admite, o corpo responde, né? Então a pessoa quando começa com um problema de visão fraca, que é da córnea, da conjuntiva e do cristalino, o cristalino também tem a ver com sentimento de abandono, com obesidade, porque o cristalino ele é composto quase só de água. E se o corpo retém líquido, a gente fica com a sensação de ter febre no olho. Tem muitas pessoas que têm isso, né? Parece que o olho está com febre, dá vontade de colocar pano gelado. Eu mesmo, muito tempo, eu aplicava gelo no olho, pensando que isso era bom. Agora eu sei que gelo no olho não pode colocar, pano frio pode colocar. O que pode fazer é colocar gelo na cabeça, porque quando a vista está com febre é porque no cérebro tem febre também, né? Então colocar gelo na cabeça alivia a febre no olho e a vista cansada, a vista seca, tudo isso. Só que daí precisa cuidar quando é frio, que nem agora a gente não consegue fazer isso, né? Por exemplo, uma mulher que foi casada por longa data, quando se separa e fica viúva. Isso também acontece muitas vezes, daí vem as doenças da vista, a pessoa perde a visão, a pessoa pensa que é por causa do diabetes, pensa que é por causa da solidão, mas é porque a pessoa perdeu o contato da pessoa. A pessoa aparece a catarata na vista, porque aí de repente apareceu catarata e estava com problemas que precisou fazer cirurgia nas 2 vistas, né? A minha mãe foi assim. Meu pai faleceu e pouco tempo depois catarata estava coberta. Ela tinha 50 anos de casada, ficou viúva,
mesmo ela entendendo tudo tranquilamente, mas a vista se cobriu, a catarata tomou conta, né? Porque o sentimento de não poder mais ver a pessoa, ele é muito forte, né? Então o corpo responde, né? A vontade de rever aquela pessoa. E deu mais forte na vista direita, é a vontade de a sensação, eu não consigo mais ver, né? Então, o mesmo acontece quando sentimos o cheiro de algumas coisas. Tem gente, quando sente cheiro, já começa a encher o olho tipo, dá uma reação no olho. Parece assim que aquele químico, aquele cheiro estranho, deu alergia no olho. É porque daí o olho começa a produzir líquido para limpar e para tirar essa sensação, né? E qual é o objetivo do biológico do olho quando começa a criar excesso de lágrima, né? Por exemplo, quem tem a vista seca, ou a vista com muita lágrima que escorre aqui dos lados, escorre todos os lados, dá a impressão que a pessoa tem o canal da lágrima fechado, né? Porque a gente tem um canal onde drena o excesso de lágrima. Só que dá a impressão que a pessoa tem esse canal fechado. Não, mas é porque o corpo produz tanto líquido para molhar, porque a intenção é igual à boca, igual à saliva. Por exemplo, você lembra de um alimento gostoso, você lembra da carne assada, se você gosta de um churrasco, automaticamente que tua boca começa a salivar. Não tem como você dizer não, eu não vou salivar, ou se você lembra do limão também. Pensa num limão, a boca vai salivar. E o olho é a mesma coisa, se você tem saudade de ver alguma situação, ou você tem medo de alguma situação, o olho vai começar a produzir líquido para te livrar daquela situação ou para conseguir absorver melhor a situação. Por exemplo, o excesso de lágrima, ele vem porque o olho produz esse lágrima para você conseguir absorver melhor de novo, para você conseguir ver melhor aquela pessoa que foi embora. Então, ele produz bastante lágrima. E quando o olho para de produzir a lágrima, é porque o olho já produziu tanta lágrima que o canal já esteve tão grande, muito tempo produzindo excesso de lágrima, na hora de recuperar, ele está seco, ele não consegue mais, os canais estão em fase de recuperação, né? Então, provável que quem tem a vista seca ou excesso de lágrima, a pessoa tem saudade de situações, saudade de pessoas que ela queria rever e não consegue mais estar presente, né? Às vezes pode ser situações, mas geralmente são pessoas que se afastaram da gente ou que a gente sente saudade, a gente não, o corpo não absorveu, não trabalhou ainda o luto por alguém, alguma situação da pessoa que foi embora, né? Por exemplo, se a pessoa tem algum diagnóstico da íris, do músculo do olho, o músculo do olho é quando o olho paralisa, né? Que diz que a diabetes paralisa o olho também. Então, ali, se você conseguiu entender alguma situação que você viveu, porque você tem a vista seca ou molhada demais, provável que você teve essas duas situações que você percebeu. Só que quando a gente tem excesso de lágrima, a gente não dá importância. A gente só percebe quando tá seca demais, né? Porque daí começa a causar a visão fraca, né? E por isso que a gente precisa usar colírio. E esse colírio também não é saudável, porque ele é um corpo estranho que a gente... Então, em vez de usar colírio, se você tem a vista seca, faz movimentos com os olhos, tira o óculos e faz movimentos. Tem a doutora Tatiana Gebrael, que tem bastante vídeo no YouTube sobre isso, para fazer os movimentos necessários, né? Ela não é doutora da Germânica, então tem algumas coisas que ela ensina que a gente não concorda com ela, mas a questão de vista seca, vista úmida demais, de colocar a exposição ao sol, faz todo sentido e dá resultados, né? Então, quando é problema da íris, do músculo ciliar ou da coroide, a coroide é uma membrana muito fina que forra a parte posterior do olho entre a esclerótida e a retina. Essa aí é a definição da catarata, né? É uma membrana que cobre o olho, né? O que faz isso? É conflito de bocado visual e motor. Esse que é o Dr. Hammer viu que é isso que causa, né? O bocado visual é a mesma coisa. O lado direito, eu perdi a pessoa de vista, e o lado esquerdo, eu quero afastar uma situação que está me assustando, né?
o objetivo disso por que essa membrana começa a se produzir? É conseguir alcançar algo que quero muito ou afastar algo que me assusta. Sempre nessas situações, né? Quando o conflito está ativo, quando eu estou dentro do problema ainda eu não percebo, né? Começa a úlcera na conjuntiva ou na pálpebra. A gente não tem tanta sensibilidade no olho, mas os olhos ficam secos e começa a descamação. Aquelas casquinhas, assim, quando a gente às vezes percebe que tem no canto do olho. Isso é descamação, é na fase ativa, porque tem células mortas que estão sendo expulsas pelo corpo, né? E o sintoma é o olho seco, né? Pela medicina fala hipoestesia. E na maioria das vezes a gente não percebe essa situação. Qual é o significado biológico? Por que o corpo faz isso? Quer dizer assim, aquele ou aquela que se perdeu de vista deve ser esquecido através do entorpecimento e da insensibilidade, né? Esse que é o objetivo do nosso olho, perder a sensibilidade do olho. Então é melhor o olho ser seco, não produzir mais líquido, para perder a visão, para esquecer aquela pessoa que foi embora, para não ver mais, né? Então o corpo quer te salvar dessa situação porque você está sofrendo da perda visual de alguém, né? E essas ulcerações sempre têm um motivo, né? É aumentar a nossa capacidade de ver ou para não ver mais, né? De algum ente querido. Já vou te responder, Alice. Isso aí essa é tiro de letra, eu fiz isso recente. Quando sai uma verruga logo embaixo do olho, antes de ser uma verruga, foi um terçol? Ou já foi uma verruga bem durinha mesmo? Porque geralmente essa verruga você não percebe, mas ela começa com uma bolinha de água. Aí se é debaixo do olho direito, é relacionado com algo que você queria muito ter visto, é o mesmo sentido. O olho queria ver alguma situação e não conseguiu ver. E quando forma essa bolinha de água, que depois vira uma verruga no lado esquerdo, é uma situação que você não conseguiu digerir, que teu corpo ficou muito rejeitando, uma situação muito difícil, que você queria afastar e não conseguia afastar de você, porque ela está em você. Então, o lado direito você queria de volta essa situação. Já é fora do olho, mas bem perto. É esquerdo ou direito? Porque quando é no rosto, sempre tem a ver, quando é perto do olho, se é mais para baixo, tem a ver com situações de outras situações daí já é mais coisa de pele, né? Agora, quando é perto do olho, que ainda afeta o olho, é relacionado a situações que você queria ter de volta, né? No caso do lado direito. Então, é relacionado a situações que você viveu, provavelmente alguém que você perdeu, que você queria muito ter de volta, né? Pode ser a mãe, pode ser pai, pode ser uma pessoa muito querida, pode ser uma colega, pode ser alguém muito próximo de você e afeta para ver. Então, você precisa procurar um dermatologista ou, no meu caso, quando eu fui procurar, ainda era uma bolinha de água, não tinha formado verruga. Você precisa procurar alguém para tirar, né? Porque se ela te afeta, porque ela pode crescer também, mas não tem risco de ser câncer, porque se fosse um câncer ou alguma outra coisa, daí já é outra situação, né? A Wanda tá perguntando, nada a ver com o olho, mas uma criança de 4 anos perdendo o cabelo. Essa criança, ela perdeu o pai, então ela perdeu a proteção da vida dela. Essa criança, se ela tem mãe ainda, e ela está, mesmo, não importa como ela convive com essa mãe, mas se ela tem uma outra pessoa que consegue, ela não vai substituir esse pai. Mas essa outra pessoa precisa substituir a proteção que essa criança esperava do pai, né? Então, ela precisa se sentir protegida. O que pode ser feito é hipnose, assim, por exemplo, hipnose do sono. Enquanto essa criança está dormindo, conversar com ela e falar que ela vai estar segura, ela vai estar protegida. A pessoa, por exemplo, a mãe precisa ver no que a mãe acredita, porque é a mãe que vai poder ajudar ela. Até os 7 anos a mãe consegue curar
quase tudo que tem nos filhos, né? E porque essa criança que perdeu o pai, ela se sentiu totalmente desprotegida, por isso que daí o cabelo ele é a proteção, ele é a segurança e a falta de carinho. Então a mãe trabalha muito, né? E se ela fica na creche, então ela já tem. A professora pode substituir, ou a cuidadora, ela pode substituir um pouco, ela vai conseguir amenizar. Só que a mãe precisa estar presente porque a criança tem muita ligação ainda com a mãe. Mas para curar essa criança, o cabelo vai crescer de novo, sim, né? Mas para curar essa criança, ela precisa, quanto antes, sentir essa segurança, sentir esse amor da parte da pessoa mais próxima que ela tem. E se realmente não tem nenhuma pessoa muito próxima, qualquer pessoa que essa criança tenha um afeto, que tenha um carinho, pode ajudar, porque sempre vai amenizar um pouco e essa criança pode reverter a situação, porque ela vai se sentir segura de novo, né? Ela precisa sentir que essa ausência do pai tem outras pessoas que ela podem dar essa segurança, né? Ela vai continuar nesse conflito por um tempo, mas assim, acalmando, e ela vai conseguir superar isso, né? Porque uma criança, as células do corpo de uma criança, elas se refazem mais rápido que para nós adultos, né? Então, a criança precisa, por exemplo, passar a mão na cabeça dessa criança, dizer para ela, oh, agora você está segura, porque o cafuné, ele representa a segurança, o carinho, sentir que alguém se importa com ela, porque ninguém fica passando a mão na cabeça de ninguém que não gosta, né? Só cabeleireiro mesmo, né? Então, a pessoa que passa a mão na cabeça, que fica carinhando o couro cabeludo, é uma pessoa que gosta da outra. E a pessoa que recebe esse carinho, ela sente esse amor, essa proteção, essa segurança nessa pessoa, né? Então, esse é o jeito de curar o nosso couro cabeludo também, a nossa pele, né? Obrigada a vocês que estiveram aqui. Gratidão. Foi muito bom ver vocês.